Mangueiras de incêndio. Este é o tema desta apresentação. Para facilitar compartilhamentos, estou dividindo em 3 partes. Esta é a parte 1. Sejam muito bem-vindos ao Baldória Treinamentos. Quem ainda não viu, assista a minha apresentação sobre utilidades, onde eu abordo a importância de se ter reservatórios e sistemas de bombeamento de água de forma adequada. Em futuras apresentações estarei abordando esguichos, canhões monitores portáteis, canhões sobre rodas de 3.000 e 6.000 galões por minuto, viaturas de combate a incêndio, líquido gerador de espuma e muitas outras. Será muito interessante. Não deixem de seguir este canal. Começando essa apresentação, vou abordar aqui uma imagem bem simples que ajuda muito, principalmente os profissionais que estão em início de carreira ou que não têm experiência. Volume de uma caixa d'água. Eu tenho aqui uma caixa d'água de 1 metro cúbico de área que comporta 1.000 litros. E se eu tiver uma caixa d'água, o dobro, com 2 metros cúbicos de área, ela comporta quantos 1.000 litros de água? Seria 2.000 litros? É claro que não. A resposta é 8.000 litros. Este, mais ou menos, é o raciocínio em relação às mangueiras de incêndio. Tem mais vazão 2 mangueiras de 1,5 polegada ou uma de 2,5 polegada. Se fizermos o cálculo interno das mangueiras, vamos chegar à conclusão que uma mangueira de 2,5 ela comporta quase 3 mangueiras de 1,5 polegada. Essa noção é muito importante que o profissional de emergência tenha para o bom desempenho da sua atividade. Só para ilustrar, essa área tem relação direta com a maior probabilidade de ocorrência de desempatação nas mangueiras de grandes diâmetros. Não sei se já perceberam, a probabilidade ou frequência de desempatação de mangueiras de 2,5 é muito maior em relação às mangueiras de 1,5 polegada. E em algumas áreas industriais a gente opera com mangueiras de maiores diâmetros. Outro ponto muito interessante para o profissional da área de emergência é a noção de perda de cargas. Tem aqui uma tabela, tem aqui uma distância de 100 pés que corresponde a aproximadamente 30 metros. Só para lembrar aqui que 1 kg de pressão corresponde a 14,22 psi. Eu selecionei aqui 3 mangueiras de uso mais comum. Em verde, temos aqui a mangueira de 1,5 polegada. Se eu estiver operando uma vazão de 60 galões por minuto, eu vou ter uma perda de carga de aproximadamente 9 psi em 30 metros. Se eu aumentar essa vazão para 125 galões por minuto, eu vou ter uma perda de carga muito maior. Ela chega a 38 psi em 30 metros. Observem aqui que eu estou dobrando a vazão, mas a perda de carga é muito maior. E se eu estiver operando com mangueira de 2,5, que está aqui em vermelho, se eu tiver uma vazão de 250 galões por minuto, eu vou ter uma perda de carga de 13 psi em 30 metros. Se aumentar para 375 galões por minuto, essa perda de carga aumenta para 28 psi. Se eu estiver operando com a mangueira de 6 polegadas,
na vazão de 1.500 galões por minuto. Em 30 metros eu vou ter uma perda de carga de 11 PSI. Se aumentar para 2.000 GPM, praticamente dobra essa perda de carga. Então, essa noção, esse conhecimento é muito importante por parte dos profissionais da área de emergência. Mangueiras de incêndio disponíveis no mercado externo, lá há diversas opções de mangueiras, de 1 até 6 polegadas. Tem até maiores, podendo chegar até 12. Porém, não basta ter mangueiras de maiores diâmetros. É necessário que se tenha adaptadores, a fim de tornar possível o melhor aproveitamento dessas mangueiras. Infelizmente, no mercado interno, talvez por questões de oferta e demanda, a gente tem apenas 2 opções, que é mangueira de 1,5 e 2,5 polegadas, que é muito pouco. Usando uma mangueira de 1,5, normalmente a gente alimenta esguichos manuais. Já a mangueira de 2,5, a gente alimenta canhões monitores portáteis. No caso aqui, para uma vazão de 350 galões por minuto, né, até essa vazão, a gente usa a mangueira de 2,5, um lance. Para 700 galões por minuto, 2 lances. E 1.000 galões por minuto, 3 lances, ou 3 linhas, melhor dizendo. E se a gente tivesse em nosso mercado mangueiras de maiores diâmetros, seria bem mais fácil. Por exemplo, para 700 galões por minuto, se a gente tivesse uma mangueira de 4 polegadas, seria perfeito. Para 1.000 galões por minuto, uma mangueira de 4,5 ou 5 polegadas seria ótimo. Nosso trabalho seria muito mais fácil. Não teríamos aquele número de mangueiras muito grande, que muito atrapalha o nosso trabalho. Adotamos um padrão para os canhões sobre rodas, mangueira de 6 polegadas. Nesse caso, para canhão de 3.000 galões, a gente usa 2 linhas de 6 polegadas. Já para os canhões de 6.000 galões, são 4 linhas de 6 polegadas, que equivale a 1.500 galões por minuto por mangueiras, que atende bem no quesito de perda de carga, de distância. Que bom seria se nossas mangueiras, além de maior disponibilidade de diâmetros, elas fossem separadas por cores. Seria bem mais fácil nas frentes de combate. Infelizmente, no Brasil, nós não temos esta opção. Como o nosso foco é uso industrial, nós trabalhamos com mangueira tipo 5, que tem uma maior resistência à abrasão em superfícies quentes. Mesmo em relação à mangueira tipo 5, mas precisamente na mangueira de 2,5 polegadas, temos 2 opções de anel de empatação, que ela pode ser em luva de 40 milímetros ou luva extra longa de 60 milímetros. Quando é que a gente usa mangueiras de 60 milímetros? É nos locais assim onde há maior probabilidade de risco de golpe de ariete, porque são resistentes. Esse ponto é muito interessante, mas para o nosso trabalho na frente de combate, se a gente tiver com a luva molhada, suja com óleo, LGE, é ruim de trabalhar com elas. Aqui é uma foto de uma mangueira de 2,5, mangueira tipo 5 com bucha
ou luva extra longa. Observe que é uma mangueira bastante parruda, muito resistente, interessante nesse sentido. Basicamente a gente usa nas tomadas de admissão das viaturas, que é um local onde o risco de golpe de ariete é maior. Também apenas um lance, né, colocada de forma aduchada. Para utilizar, basta o bombeiro ou brigadista pegar pela conexão, puxar e ligar no hidrante. E nesse caso aqui ela atende de forma perfeita. Aqui eu separei essa foto apenas para chamar a atenção até do fabricante, não sei. E da nossa parte como usuário, se a gente tiver como opção de escolha, temos aqui duas mangueiras iguais, só que diferentes. Como assim? Elas atendem à especificação. Essa aqui, ela é bem flexível, maleável, ótimo de se trabalhar, de colocar em compartimentos de mangueiras, em abrigos. Essa daqui nem tanto. Ela é bem mais volumosa, é um cascorão. Péssimo de trabalhar com ela. Se a gente puder evitar de comprar essa mangueira, seria uma ótima alternativa. Também, para quem trabalha com mangueira tipo 5, interessante adquirir chave de união mais resistente. No mercado existem muitas, talvez que atendam as mangueiras prediais, mas não atende às mangueiras tipo 5. Então, na hora de escolher a chave de união, ficar atento a esse item. Aqui uma informação bastante interessante, são conexões de mangueiras de 2,5 polegadas, aqui de alumínio, aqui em latão, a tradicional em latão. Testamos essas mangueiras e achamos essa uma em conexão de alumínio fantástica, bem maleável, levinha, fácil de trabalhar. Porém, quando analisamos com mais detalhes, a gente não, como se diz, adequou essa mangueira para o nosso uso. Observem aqui o diâmetro interno dessa conexão. Se comparado com o diâmetro dessa conexão, observe que é bem menor. É um detalhe interessante se forem importar ou adquirir mangueiras com conexões de alumínio. Algumas opções de mangueiras importadas, que além das conexões de alumínio, aqui não tem o problema da redução do diâmetro, né, da empatação. Elas são mangueiras bem flexíveis. E essas outras aqui é para chorar mesmo, né? Observe que as mangueiras são bem flexíveis. E existe esse detalhe aqui na empatação, que é muito interessante para quem trabalha assim, em locais onde há grandes probabilidade, né, das mangueiras enroscarem em suportes. Isso é muito crítico no interior de unidades de processo. Essa ideia aqui, ó, é muito interessante. Se a gente tiver opção de comprar esse tipo de mangueira, devemos fazer isso. Encerrando a parte 1 dessa apresentação, temos aqui um vídeo que está no YouTube, na internet, que mostra um incidente com mangueiras de incêndio. Eu resolvi colocar nessa apresentação para chamar a atenção de que acidentes e incidentes
devem ser evitados a qualquer custo. O combate à emergência tem que ser eficaz. Como assim? Ela tem que ser preciso, com o mínimo de tempo de resposta, com o mínimo de consumo de recursos e sem ocorrências de incidentes ou acidentes. Bem, esta foi a parte 1 dessa apresentação, espero que tenham gostado. Vejam vocês nas próximas apresentações. Valeu, pessoal!